A chuva insistia em cair como uma cortina de vidro sobre a cidade, e eu, encostado na soleira fria, ouvi o que não deveria ter ouvido. Era a minha nora, conversando com meu filho ao telefone, num tom baixo e carregado de intenção. Não era apenas uma conversa inquietante. Havia algo cortante, um aviso que não cabia em palavras comuns. Enquanto a voz dela passava pelos confines do meu ouvido, o mundo ao redor pareceu se contrair numa única batida, uma confirmação de que o que quer que estivesse acontecendo ali não era apenas um aborrecimento familiar passageiro. Já tratei do assunto que tínhamos combinado, ela disse, em seguida, com a frieza de quem já não reconhece mais limites. A minha cabeça pesou, parei de respirar por um instante, como se a sala tivesse ficado mais densa, mais pesada. O tom de voz era de quem decide o inevitável sem olhar para trás. E então ela acrescentou algo que, mesmo em silêncio, cortou o ar. Nos vemos no funeral, amanhã. Não havia pergunta, apenas uma afirmação seca, cortante, que pareceu atravessar a linha que separa o sonho da vigília. Meu filho respondeu de uma maneira que não consegui decifrar de imediato. Não havia alegria, não havia surpresa. Só a soma exata de aflição e aceitação que aparece quando alguém reconhece que o que está por vir não tem volta. Ele murmurou uma resposta que não chegou a soar como resposta, uma espécie de concordância que parecia pesar mais que qualquer palavra. E então a linha ficou muda, como se o tempo tivesse parado, esperando que alguém dissesse algo que ninguém ousava dizer. A cidade lá fora continuava a chover, mas dentro do meu peito tudo se tornou silencioso, quase mecânico. A minha mão, que antes tremia com a gravidade de uma notícia, agora apenas insistia em permanecer firme junto ao corpo, como se quisesse ancorar minha mente a algum ponto de realidade estável. Eu não gritei, não fiquei em desespero. Saí em silêncio da sala. Fechei a porta com o cuidado de quem teme romper o silêncio ainda mais do que o próprio segredo. Passei pela casa sem tocar em nada que pudesse chamar atenção. A noite lá fora parecia ter ficado mais curta, diminuída pela sombra de uma ameaça que ainda não havia chegado ao rosto, apenas pela sombra do que poderia ser. O cheiro de chuva mexia com tudo, molhando as paredes da casa, empapando o corredor com aquele olor de terra que chega junto com a promessa de mudanças. Em cada passo, eu sentia o peso da responsabilidade que cai sobre um pai, um avô, alguém que sabe que a família, quando pressionada pelo medo, pode desvelar o pior de si. Cheguei à cozinha e me obriguei a manter a postura de quem não viu nada, de quem não ouviu nada. Não era hora de alardear o que tinha ouvido. Não era hora de colocar o mundo inteiro em alerta. A casa, a minha casa, parecia respirar comigo, como se cada respiração fosse uma tentativa de disfarçar o tremor que insistia em atravessar meu corpo. Minha mulher, que já não era apenas a minha parceira de vida, mas também meu anjo da guarda contra as tempestades que não escolhem hora para aparecer, ficou ali, como se soubesse o segredo sem que eu precisasse dizer uma sílaba. Naquela noite, não houve discussões, não houve explicações que precisassem de palavras. Apenas a quietude de alguém que decidiu que não iria cuspir o segredo que acabara de ouvir. Eu fingi que nada tinha acontecido, e o mundo, por alguns minutos, acreditou nessa máscara de normalidade que eu tinha colocado com tanta delicadeza. Preparei o jantar sem pressa, como se aquele ritual pudesse devolvê-la à sua própria humanidade, como se a simples repetição de hábitos pudesse impedir que o futuro chegasse com a maldade já traçada no ar. Quando a casa adormeceu em seus próprios ruídos, eu me vi diante de uma decisão que não aceitava silêncio. O que ouviram, o que sabiam do que poderia acontecer, não era apenas uma ameaça, era um mapa sombrio para algo que, se deixado seguir, poderia despedaçar tudo o que chamamos de família. Não era uma questão de coragem ou medo de enfrentar o que fosse necessário. Era simplesmente a pergunta que não cala. Quem se atreve a brincar com a vida de alguém que amamos? As horas em que meus olhos já estavam cansados da escuridão da casa e daquilo que não se diz, eu comecei a planejar. Não era apenas reação, era uma tentativa de manter as coisas sob meu controle, ou pelo menos sob meu olhar atento antes que o mundo desmoronasse por completo. Olhei para a mesa da cozinha, onde 2 copos de vidro simples descansavam, como se fossem apenas instrumentos de um simples brinde.
Nada ali dizia o que a noite iria reservar, e ainda assim, cada objeto parecia guardar uma lembrança de que tudo pode mudar num instante. A ideia começou a formar-se lentamente, como uma rachadura que se expande sem pressa, até cobrir toda a superfície da casa com uma sombra de prudência e malícia contida. Não era uma solução brilhante, nem um plano perfeito. Era apenas a linha tênue de um caminho que eu ainda não tinha decidido seguir, mas que já me chamava pelo nome. Em momentos assim, a mente encontra a si mesma numa encruzilhada onde o futuro parece depender da coragem com que se encara o que está para acontecer. E eu, que sempre acreditei que a vida é uma soma de escolhas feitas sem alarde, percebi que aquela noite pedia que eu escolhesse uma direção, mesmo que o mundo ao meu redor insistisse em me empurrar na direção oposta. O silêncio da casa não era apenas silêncio, era o presságio de algo que eu não podia prever, um peso invisível que se instalava nos ombros, pronto para derrubar qualquer pessoa que não soubesse manter firme o próprio eixo. Foi então que a ideia, ainda que incipiente, ganhou forma. Não era apenas reagir a uma ameaça, mas transformar o medo em uma ação que, de alguma forma, pudesse devolver à casa o equilíbrio que parecia ter se perdido. Não seria justo admitir que eu já tivesse encontrado uma solução. Ainda era cedo, ainda era incerto, mas havia um fio traçado, um caminho que valia a pena explorar com o cuidado de quem sabe que, uma vez iniciado, não pode mais retroceder. Dizem que a noite guarda segredos para quem está disposto a escutar. Eu, porém, não estava certo de querer ouvir mais nada. Quis apenas preservar o que restava de sanidade, manter a rotina que ainda era minha âncora e, se possível, impedir que o pior tomasse corpo. A cada batida do relógio, a casa parecia observar-me com uma paciência cruel, esperando que eu me movesse para uma direção que, no fundo, sabia que me levaria até o limiar de algo que não poderia ser desfeito. E ali, entre a respiração contida do meu próprio peito e o murmúrio da chuva lá fora, decidi que, quando o dia chegasse, eu precisaria estar pronto para agir de uma forma que não fosse vista como uma reação imediata, mas como uma escolha calculada. Não era sobre vingança ou crueldade. Era sobre evitar que a tragédia atravessasse a porta da nossa casa sem aviso, como uma sombra que se infiltra sem ser convidada. Amanhã, tudo poderia mudar, ou não. Mas, por ora, eu me encontrava no estado de guarda de alguém que sabe que o silêncio pode ser uma arma tão poderosa quanto qualquer palavra dita em voz alta. E, em meio à escuridão que envolvia cada canto, uma decisão começou a nascer, não com a urgência de uma explosão, mas com a paciência de quem sabe que o tempo, mais do que qualquer outra coisa, é o único juiz verdadeiro de tudo o que virá à tona. 2 horas depois, quando o relógio marcou o compasso certo da vigília, eu faria o que precisava ser feito, não para provar nada a ninguém, mas para manter, ao menos por um instante, o controle sobre o que ainda restava da minha casa, do meu filho, da minha nora. E se o destino ainda tivesse uma carta para revelar, que fosse uma carta que eu pudesse ler sem tremer mais uma vez diante daquilo que não escolhemos, mas que de alguma forma escolhe a nós. 2 horas depois, a casa parecia adormecida, mas o ar ainda carregava o peso de uma decisão que não aceitava ser esquecida. A madrugada entrava pela janela com um tremor miúdo, como se cada pingo de chuva soubesse que ali havia alguém que jogava o próprio destino em uma balança invisível. Eu subi as escadas sem pressa, guiado pela trilha de um pensamento que não aceitava falhas. Se eu ainda pudesse pôr um par de dedos entre o que era e o que poderia ser, eu o faria, mesmo que isso custasse a minha paz. Na cozinha, o silêncio tinha o tom de uma advertência sutil. Havia 2 copos sobre a bancada, iguais em aparência, dignos de um ritual que muitos chamariam de banalidade. Peguei um deles, olhei para a fresta das cortinas, onde a noite ainda lutava para não se entregar ao amanhecer, e outro, que parecia ter uma vida própria, como se cada etapa de seu caminho tivesse sido escrita por alguém que sabia o que viria a acontecer. Não houve qualquer som que denunciara o que eu ia fazer, apenas o peso das minhas escolhas aplicada com a delicadeza de quem não quer mover nada que já esteja em equilíbrio. Troquei os copos de lugar,
uma máscara de normalidade grudada no rosto, e cada movimento ganhou um tempo próprio, quase ritualístico. O dedo tocava o vidro com a leveza de quem teme que o toque seja o que desperta o pior. Coloquei cada copo em posições opostas, como se a simples mudança de lugar pudesse transfundir neles uma nova história, outra leitura para o que estivesse por vir. Não foi um ato de bravura ruidosa, foi uma cortina de silêncio cuidadosamente costurada, para que o dia seguinte transcorresse como se nada de extraordinário tivesse acontecido, enquanto por dentro, o mapa do que ainda poderia acontecer já ganhava contorno na minha mente. Voltei para a sala, apaguei a lâmpada da mesa, deixei apenas a luz fraca que escapava das lâminas da cortina e encontrei minha esposa sentada no sofá, como se estivesse esperando por um sinal que nunca chegaria. Ela não notou o peso nos meus ombros, ou se notou, não mencionou. A convivência, por mais próxima que fosse, ainda sabe como guardar certos segredos sob a pele. O meu filho estava no quarto ao lado, murmurando em voz baixa para o telefone, tentando parecer calmo, tentando não deixar transparecer a fragilidade que a ideia de enfrentar a possibilidade de perder alguém querido impunha a ele. Os minutos se estenderam em uma linha fina, quase invisível, que separava a resposta de quem teme perguntar e a pergunta de quem sabe que a resposta pode doer mais do que o próprio ato. Eu andei pela casa como quem caminha sobre uma linha de fogo, sem que as chamas ainda estalassem, apenas esperando sua hora de aparecer. A cada passo, a casa respirava comigo, sincronizava-se ao meu compasso. Um tempo que parecia curto, mas que arrastava a memória para o dia em que tudo poderia se desdobrar sem aviso. Na quietude da madrugada seguinte, uma certeza sutil começou a se transformar em uma matemática cruel. Se eu mantivesse o segredo, se a verdade fosse engolida pela distância entre o que se sabe e o que se pode provar, haveria uma tranquilidade que poderia durar alguns dias, talvez semanas. Mas a paz que nasce dessa maneira não é verdadeira paz. É um silêncio que já sabe o que vem pela frente e escolhe não se explicar. E se a vida, de repente, exigisse uma conta que eu não estava pronto para pagar? Eu não tinha resposta pronta, apenas a repetição do gesto que me mantinha no fio da navalha. Voltei a olhar para o relógio, aquele objeto que parece ter mais paciência que as pessoas, e registrei o tempo. Ainda havia horas até que o dia nascente trouxesse os primeiros ruídos da casa. Ainda havia espaço para que a dúvida se fizesse maior que a coragem. Eu pensei na manhã seguinte, no rosto da minha nora, na rispidez que poderia surgir quando o que era mantido em segredo começasse a insinuar-se pela garganta de cada um. Pensei no funeral, no que significava realmente aquele encontro entre promessas gastas e verdades não ditas, e percebi que a minha decisão, embora envolta em silêncio, já ganhava contornos que vão muito além do que qualquer pessoa ousaria imaginar. Ao me deitar, o peso da noite não diminuiu, apenas se acomodou em volta do meu corpo como uma sombra que não sabe mais onde termina. A casa, com suas paredes que guardam segredos como quem guarda tesouros frágeis, parecia me observar, esperando o instante em que eu, cansado, tropeçasse na própria coragem. E ali, no escuro, encontrei uma sensação antiga que não deveria reaparecer. A certeza de que, quando o medo se torna hábito, a linha entre certo e errado pode se apagar sem que ninguém perceba a ressurreição do que era proibido. 2 horas antes do amanhecer, antes que o mundo acordasse para o riso do dia, eu ainda podia ouvir o meu próprio coração tentando decifrar o que acontecerá amanhã. O plano ainda me acompanhava, não como uma lâmina pronta para cortar, mas como uma bússola que apontava para uma direção que eu não tinha certeza de aceitar. E, em meio ao sussurro da casa que finalmente adormecia, eu reconheci que a vida pode exigir sacrifícios que não se escolhem, apenas se aceitam, sob o peso de uma responsabilidade que não escolhemos quando decidimos amar alguém tanto quanto amamos a nós mesmos. O dia nasceu com uma insistência rara de silêncio esmagador, como se o mundo tivesse segurado o fôlego para não acordar a tempo de testemunhar o que poderia acontecer. A luz entrando pela persiana parecia uma lâmina tênue, cortando a penumbra da cozinha onde tudo continuava exatamente como eu deixara. 2 copos, o caminho entre o gesto e a consequência,
e a certeza de que, de uma maneira ou de outra, o segredo já havia se instalado na casa como um inquilino invisível que não sabe when to leave. A minha esposa desceu as escadas com o passo contido, tentando não despertar a casa junto com ela. O rosto dela, que sempre carregou a temperatura de quem sabe quando falar e quando calar, carregava hoje uma expressão de quem ouve algo que não deveria ouvir, e ainda assim precisa fingir que não há nada de errado. O marido da minha nora, meu filho, permaneceu no quarto ao lado, a voz baixa do telefone atravessando a madeira da porta como se fosse um rumor antigo que não se pode apagar, tão antigo quanto o medo de perder alguém amado. Fiquei observando, sem pressa, enquanto o mundo aos meus pés começava a se mover no ritmo de um ritual que eu não pertencia mais. Troquei outra vez o peso dos objetos que me prendiam à verdade que não saía do lugar. Os copos, inocentes na aparência, tornaram-se símbolos de uma escolha que pesava mais do que qualquer palavra poderia suportar. Voltei para a sala, deixei o silêncio funcionar como uma cortina que abafava o que não cabia mais dentro de mim. E me aproximei da bancada como quem se aproxima de uma testemunha que pode, a qualquer momento, reescrever a história. O dia fora gentil a princípio, com a manhã prometendo ser apenas mais uma soma de tarefas rotineiras. Ovos na frigideira, o café que insistia em cheirar a uma paz impossível, a sombra do destino recortada pela cortina que balançava com o vento. Mas para mim, cada respiração que eu tomava parecia uma contagem regressiva para o momento em que a verdade iria, de uma vez por todas, se colocar diante do meu rosto sem pedir licença. E ela não pediu. Ela entrou pela porta a cada passo que eu dava, como se a casa estivesse se abrindo, revelando não apenas o que era real, mas o que poderia ser fabricado a partir das minhas próprias decisões. A conversa com minha nora começou sem asa nem vento, apenas com um tom de cordialidade que fazia parecer que tudo estava sob controle. Ela falava da logística do dia, do encontro de amanhã, do que cada um deveria vestir, de como a família deveria se comportar diante de um momento tão delicado. Havia, no entanto, uma insistência sutil em algo que eu não conseguia decifrar, uma necessidade de me dirigir a um ponto específico, o momento em que a mentira se tornaria a verdade, e a verdade, uma sombra que não voltaria a desaparecer. Foi quando meu filho desceu do quarto, com a respiração ainda irregular, segurando o telefone como se fosse uma âncora de salvação. Ele olhou para mim com o mesmo medo contido que sempre me acompanhava nos dias em que a vida parecia pender entre o que devia ser feito e o que a nossa própria sanidade conseguia suportar. O silêncio entre nós não era inquieto. Era uma ponte que se estendia sobre um abismo invisível, esperando que alguém tivesse a coragem de atravessá-la sem olhar para trás. E eu, que sempre fui mestre em empurrar a responsabilidade para os ombros alheios, senti nas minhas mãos o peso de uma decisão que não admitia mais adiamento. Conversas que antes pareciam rotineiras passaram a soar como sussurros de uma casa que aprendia a dizer o que não devia. A minha nora, de tão contida, parecia quase ausente de suas próprias palavras, e o meu filho, que tentava manter a fachada de normalidade, falava com o mesmo cuidado de quem segura uma vela perto de um obstáculo que pode apagar tudo em segundos. A cada frase, o ar dentro da sala parecia ficar mais carregado, mais espesso, como se o tempo estivesse comprimido ali, esperando por um momento em que tudo fosse revelado sem precisar de mais explicações. Em algum ponto daquele dia, eu percebi que não bastava apenas manter o segredo ou fingir que nada havia acontecido. Havia uma linha tênue entre o que eu ainda chamo de responsabilidade e o que chamarei de coragem, e eu precisava escolher, ainda que qualquer escolha me custasse a coisa mais valiosa que eu tinha, a minha própria paz. Enquanto olhava para os 2 copos sobre a bancada, repeti em silêncio o gesto que me tinha feito de noite. O toque sutil do vidro, a firmeza do pulso, a tentativa de não deixar que as mãos tremessem demais. A cada repetição, a lembrança da voz da minha nora, aquela voz que prometia apenas uma sombra, tornava-se mais nítida, mais presente. Foi então que o dia, como um relógio condenado, aproximou-se do seu último tique antes do grande compasso. A ideia que começara como uma linha quase invisível no mapa da minha mente evoluiu para uma espécie de cálculo emocional.
Se eu falasse agora, se eu quebrasse o silêncio, a minha família poderia reagir de maneiras imprevisíveis. Talvez o próprio ritual do que estava por vir fosse desvirtuado. Talvez o plano da casa se tornasse apenas uma lembrança amarga de algo que nunca deveria ter existido. Por outro lado, se eu continuasse calado, eu me tornaria cúmplice de um crime que não poderia ser desfeito. Amanhã, o funeral que todos temiam era apenas o prelúdio de outro dia, outra manhã em que o peso do segredo recairia sobre a nossa casa, como uma tempestade que não se sabe quando começa nem onde termina. Hoje, cada respiração que eu tomava era uma contagem regressiva para um veredito que não depende de mim, mas que depende de mim também, na medida em que eu escolho não abandonar a minha humanidade no meio do labirinto. E, no silêncio que ainda tentava me proteger, eu reconheci a verdade mais cruel de todas. Não era apenas sobre a morte que poderia chegar, mas sobre o modo como a vida, diante de uma crise, escolhe se transformar em algo que não reconhecemos mais, nem como família, nem como pessoas. 2 horas antes do crepúsculo, quando a cidade já se preparava para uma noite que ainda não chegara, eu decidi que precisava ouvir mais de mim mesmo do que de qualquer outra voz. O plano que me assombrava não era apenas uma lâmina que poderia cair. Era também uma possibilidade de redenção ou de ruína, dependendo de como eu agisse no próximo passo. E como se o próprio ar que respirava soubesse disso, a casa se calou, o ruído da televisão se esvaziou, o relógio parou de marcar as horas com a mesma insistência de antes, deixando apenas o som do meu próprio coração marcando o compasso do que viria. Eu pedi a mim mesmo um pouco de coragem. Coragem para não trair o que eu ainda reconhecia como certo. Coragem para enfrentar o que quer que fosse necessário, mesmo que tudo o que eu amava estivesse prestes a desabar. E enquanto o dia se fechava, o mapa que eu carregava dentro de mim começou a ganhar contorno com uma clareza cruel. Não era mais uma estratégia de contenção. Era uma decisão que precisava ser tomada, uma escolha que, uma vez feita, não permitiria retorno. O resto daquele dia entregou-se à noite com uma suavidade inquietante. A minha nora e o meu filho adormeceram no som distante de vozes que vinham de fora, de uma cidade que não sabia que, ali dentro, um segredo poderia mudar tudo. E eu, que sempre preferia a culpa em silêncio a uma confissão em voz alta, senti o peso de uma responsabilidade que não escolhemos quando nos tornamos parte de uma história que não é apenas nossa, mas de todos que amamos. Amanhã estava à porta, com a promessa de uma verdade que poderia ferir ou libertar, e eu ainda não sabia se a minha mão seria firme o bastante para escolher o que valia mais do que a própria vida, a integridade daquilo que ainda nos restava de humanidade. O dia levantou-se como um rumor contido, sem pressa para revelar a verdade que insistia em rondar a casa desde a noite anterior. O cheiro de café escapando da chaleira parecia mais áspero do que o habitual, como se cada gota carregasse uma dúvida que não cabia na boca nem nos gestos. A manhã trouxe a mesma disciplina de sempre. O relógio marcava as horas com uma paciência cruel, e eu, que já não sabia distinguir o tempo entre o que era real e o que era apenas uma tentativa de manter as coisas sob controle, me movia pela casa como quem caminha sobre uma corda tensa. Na cozinha, os 2 copos ainda repousavam sobre a bancada, iguais, silenciosos, testemunhas mudas de um segredo que já não cabia mais em mim sozinho. Troquei-os mais uma vez, com o cuidado de quem entende que cada gesto pode ser interpretado de 1000 maneiras diferentes pelo mundo lá fora. Não era apenas manipular objetos, era reafirmar, diante de uma manhã que prometia ser apenas mais uma soma de tarefas, que eu ainda era dono de uma decisão que poderia atravessar a linha entre proteção e crueldade. A mão, que tremia de vez em quando, recusava-se a ceder ao pânico, mantendo a precisão de quem sabe que o menor erro pode derrubar tudo o que ainda sustenta a casa. A casa continuou em seu esquema de aparências. A esposa desceu com a voz contida, tentando parecer tranquila, como se amanhã pudesse ser inconsequente diante do peso que pairava sobre o corredor. O meu filho ainda era a frase muda que não se completava, sentado no quarto ao lado, a respiração curta, o telefone fixo de ouvido. A distância entre nós parecia maior do que a distância física que nos separava.
O ritual do dia seguia, e eu observava cada movimento com a atenção de alguém que sabe que o mundo pode mudar dentro de uma pausa. Um sorriso que demora demais, uma palavra que sai na hora errada, uma lembrança que chega sem ser anunciada. A nora, hoje mais contida do que nunca, apareceu na sala com a mesma gravidade de quem carrega uma notícia que não se pode fragmentar. Perguntou, com uma delicadeza que parecia ensaiada, sobre o que cada um vestiria no funeral, sobre quem diria as palavras de consolo, sobre quem ficaria com quem na casa de luto depois da cerimônia. Dava a impressão de que tudo era apenas um protocolo, uma coreografia para que a cidade não percebesse o que se insinuava entre as frestas de uma casa que já cheirava a segredo. E, no entanto, cada frase era uma vela que lutava para não se apagar diante da sombra que se aproximava da porta. Meu filho se aproximou sem se aproximar, a voz ainda falhando, tentando soar firme como se a vida não estivesse prestes a se abrir em feridas. Perguntou, de modo quase tímido, se eu poderia, naquele dia, manter tudo sob a mesma máscara de normalidade que eu insistia em usar desde a primeira conversa. Eu prometi com uma calma que não me pertencia por inteiro, uma promessa que parecia despencar da boca como se fosse de outra pessoa. Enquanto falávamos, a linha que separava a verdade da mentira resistia, tremia, mas não quebrava. A cada palavra minha, a casa parecia se ajustar, como se o segredo precise de uma sala em sintonia para não escapar. Em meio a esse toma lá da cá emocional, finalizei, sem alarde, um conjunto de gestos que me pareciam menos atos de crueldade do que pequenas tentativas de manter a humanidade intacta. Segurar a taça de café entre as palmas, manter os ombros alinhados, respirar fundo e, ao mesmo tempo, não deixar que a voz se elevasse além do necessário. O dia seguia com a cadência de uma música que não pode terminar em uma nota alegre. Cada compasso carregando a promessa de um choque que pode derrubar o que ainda resta de estabilidade. À tarde, a cidade parecia se agarrar ao calor de uma claridade que não prometia nada de bom. Eu saí da cozinha e segui para a sala, onde o silêncio poderia ser ouvido como o zunido do ar-condicionado, se ele existisse ali. O mapa que eu carregava dentro de mim ganhava contornos mais nítidos. Não era apenas evitar uma tragédia, era criar uma linha de defesa, uma maneira de impedir que o segredo transformasse a casa em um cúmplice involuntário de algo que não devia ter acontecido. A cada passo, eu repetia, em voz baixa, o que poderia acontecer se a verdade se traduzisse em ações irreversíveis. O funeral se tornaria cenário de uma nova mentira, e a mentira, por sua vez, talvez fosse a única coisa que mantivesse a máscara de normalidade em funcionamento. O tempo parecia conspirar comigo de forma dissonante. O relógio sussurrava lembranças de que o dia carregaria um peso ainda maior do que eu conseguia suportar sem desmoronar. E, ao mesmo tempo, a casa me oferecia, como um presente amargo, a oportunidade de escolher, dizer alguma coisa agora para impedir o que parecia inevitável ou manter o silêncio para preservar, ainda que por algumas horas, a imagem de uma família que não se rendeu completamente ao medo. Eu escolhi o equilíbrio precário de quem sabe que qualquer escolha tem um preço e que a própria vida, quando testada, não oferece garantias. À noite, quando a cidade adormece, a minha cabeça não descansa. Mantenho, ainda, 2 copos dispostos na bancada, símbolos de uma verdadeira tentativa de controlar o que não se pode controlar apenas com a vontade. O peso das decisões não cede. Ele se instala no espaço entre o peito e a garganta, fazendo com que cada respiração pese como se carregasse uma âncora. Amanhã é o grande dia, o dia que pode iniciar ou interromper o curso de tudo o que amamos. E eu, com o coração dividido entre proteger quem ainda está vivo e não contribuir para a ruína que parece tão próxima, permaneço alerta, esperando pela hora em que a verdade, de uma forma ou de outra, precise de uma voz para ser ouvida. O dia finalmente abriu as cortinas de uma manhã que parecia ter sido desenhada para medir o calor de um segredo sem fim. O ar tinha o peso de uma verdade que não cabia mais dentro de mim, empacotada em segundos de silêncio, em olhares que não ousavam tocar o que estava prestes a acontecer. A casa, que durante dias trocava o ritmo da convivência por uma cadência de cautela,
Respirou comigo, pela primeira vez, sem o gemido duro do segredo nas paredes. E ali, no espaço entre a cozinha e a sala, ficou claro que o que eu tinha feito, o que eu tinha mantido como um pacto invisível, não era apenas uma tentativa de proteção. Era uma decisão que poderia atravessar a ponte entre o que é humano e o que se transforma em monstruosidade quando a pressão aperta demais. A nora chegou à sala como quem atravessa uma linha de fogo e fingia que não via o incêndio que a cercava. A conversa sobre o funeral, sobre roupas, sobre quem diria palavras de conforto, tudo parecia uma coreografia ensaiada para que o mundo não percebesse a sombra que se movia entre as frestas da casa. Ela falava com a delicadeza de quem sabe que cada palavra pode servir de vela ou de lâmina, e eu ouvia cada sílaba como quem lê o mapa de um destino já traçado, mas ainda não definitivo. Meu filho estava ali, do outro lado da porta, a respiração trêmula, o telefone que ainda soava em intervalos, como se a própria casa estivesse tentando manter a distância entre o que se sabe e o que se teme. Foi então que a coragem, ou talvez a loucura, transformou-se em uma tocha que não poderia mais ficar apagada. Não para ferir, não para destruir o que nos sustentava, mas para impedir que o segredo, em seu impulso cego, nos arrancasse o último fio de humanidade que ainda nos restava. A voz que tremia no meu interior, aquela que parecia saber o que era preciso, mesmo quando o coração se negava a concordar, ganhou contorno. Eu não permitirei que a nossa casa, que eu mesma chamei de lar, se torne cúmplice de algo que não pertencemos à história que queremos contar. E, com essa promessa tão simples quanto perigosa, tomei uma decisão que não cabia mais em silêncio, mesmo que esse silêncio tivesse sido até então a única coisa que me segurava de mergulhar no abismo. O momento crucial não veio como uma explosão, mas como uma respiração pesada que se prende na garganta, como se o ar tivesse virado vidro líquido e qualquer movimento pudesse cortá-lo em 1000 pedaços. Falei pela primeira vez, sem as desculpas que costumavam acompanhar cada frase. Ouvi a conversa, senti o peso dessa estratégia, comprei a distância entre o que se dizia e o que se fazia, e entendi que não poderia permitir que aquilo que parecia apenas um segredo ampliasse o seu alcance até o último sopro de esperança que nos restava. Não foi uma confissão de culpa. Foi uma afirmação de que a nossa composição familiar não poderia suportar uma falha que se tornaria um abismo entre nós. Não vou deixar que o que ouvimos se torne ação, disse eu, com a voz que ainda surpreendia pela firmeza que não era minha lembrança mais constante. Não vou permitir que o funeral seja o palco de uma mentira que destrói o que ainda está vivo entre nós. A nora olhou para mim, olhos que guardavam tanto medo quanto uma precisão quase médica, como se estivesse esperando por uma instrução que pudesse justificar tudo o que temia. O meu filho desceu do quarto, o rosto marcado pela ansiedade de quem sabe que o último passo pode confirmar ou despedaçar tudo o que ainda habita a casa. Ele não suou a água da emoção, apenas respirou com mais força, como se cada respiração fosse uma marca na terra. Um sinal de que a linha entre salvar e perder já tinha sido desenhada em lugar visível. Eu propus algo que nenhum de nós tinha dito em voz alta até então. Chamemos alguém de fora, alguém que possa ouvir sem julgar, que possa guiar sem carregar o peso de uma decisão tomada no calor de uma tempestade. Não para trair o segredo, mas para quebrá-lo com a voz da responsabilidade que a própria vida exige quando o medo se transforma em hábito. Falei de buscar ajuda médica, de consultar um psicólogo familiar, de permitir que alguém ajude a calibrar o que é real do que é apenas o reflexo distorcido do que tememos. Não era uma fuga, era o único caminho que prometia devolver a nossa casa à sanidade, e não ao espetáculo de uma tragédia anunciada. Ao longo da manhã, a casa, antes tão vigilante, tornou-se um palco onde a verdade poderia varrer a sombra sem jamais ferir a quem a carrega. A nora manteve a máscara de calma, mas a hesitação era visível quando o assunto saía da boca dela. O funeral, a cerimônia, o luto que parecia já pesar sobre as paredes como uma hastear de poeira.
O meu filho, que até então havia falado pouco, aproximou-se de mim com os olhos arregalados pela ansiedade e pela esperança contida de quem acredita que ainda pode haver um remédio para o que parece irremediável. Se houver caminho seguro, eu quero segui-lo, disse ele, não para pedir permissão, mas para confirmar que a família ainda respira sob o mesmo teto. Naquele momento, percebi que o mapa que guindou minha mente nas noites em que tudo parecia perdido não era mais uma linha de contenção, mas um compromisso com a vida. Peguei os 2 copos, ainda como testemunhas mudas de uma história que não devia ter chegado tão longe, e apenas os olhei, como quem observa objetos que já não pertencem mais ao mesmo mundo. Não havia magia em meu gesto. Havia a gravidade de alguém que, pela primeira vez, reconhece que o silêncio não é segurança, que a retenção de palavras pode ser o antídoto para uma doença que se alimenta de medo. À tarde, chegou a hora de agir, não com violência, mas com a honestidade que sempre nos falta quando o coração aperta. Reuni a família em volta da mesa, onde antes circulavam planos de luto e silêncio, e disse sem rodeios o que eu sabia, o que tinha ouvido, o que poderia acontecer se continuássemos a navegar na névoa de uma mentira. A conversa foi áspera, carregada de angústia, mas o ar que saiu dali foi limpo pela primeira vez em dias. Não anunciamos que ninguém morreria amanhã. Anunciamos que não participaríamos de uma encenação que nos quebraria como pessoas. Substituímos o medo pela responsabilidade de buscar auxílio, de falar com quem sabe, de admitir que não podemos carregar sozinhos o peso de uma escolha que poderia destruir o que ainda existe de bom entre nós. À medida que o crepúsculo caía sobre a cidade, a casa voltou a ter uma cadência humana. O funeral ainda permanecia visível no calendário, mas não como uma sentença de morte, e sim como um ponto de inflexão onde poderíamos escolher um caminho diferente. Não prometi que as coisas seriam fáceis a partir dali. Prometi apenas que não permitiria que o medo ditasse o que podemos ou não podemos fazer com a nossa vida. A nora olhou para mim com um alívio que não chegava a apagar o peso de tudo o que já foi dito. E o meu filho, pela primeira vez em dias, soltou a respiração que vinha travada há tanto tempo. Quando a noite caiu, a casa parecia respirar por si mesma, sem o ruído constante do segredo. Ainda havia sombras, ainda havia perguntas sem resposta, ainda havia o tipo de dor que não se apaga com palavras. Mas havia também a certeza de que a linha entre proteção e crueldade não precisa ser atravessada, que a coragem não precisa vir na forma de uma lâmina e que a verdade, por mais dolorosa que seja, tem o poder de curar quando é dita com a intenção de salvar, não de prejudicar. O resto da noite foi uma música baixa, uma leitura de chance e de escolha. E ao fechar os olhos, eu soube que amanhã ainda pode trazer perguntas, mas também uma nova chance de sermos nós mesmos, sem medo, sem segredo, apenas a promessa de que, se formos capazes de enfrentar a verdade juntos, ainda há lugar para a nossa casa existir como casa de pessoas que escolheram a vida em vez de qualquer outro destino. Diante do peso que se instalara na casa, o dia seguinte parecia respirar com menos pressa, mas com uma urgência invisível que martelava as paredes de silêncio. A manhã chegou como um convite sombrio para respirar fundo e, ao mesmo tempo, para decidir quem dentro daquela sala ainda poderia ter a última palavra sem transformar a nossa casa em um cenário de guerra silenciosa. Os copos continuavam lá, testemunhas mudas de uma decisão que não cabia mais em segredo, mas agora tinham outro significado. Não eram apenas instrumentos de um jogo perigoso, eram marcadores do que ainda podíamos fazer para não nos perder. A nora desceu com a gravidade de quem carrega uma notícia que não quer dar, mas sabe que precisa. O corpo dela pareceu inclinado pela tensão de um segredo que estava prestes a desabar, enquanto o meu filho, ainda com a respiração entrecortada, buscava o meu olhar à procura de uma autorização que ele não ousava pedir em voz alta. Eu, por minha vez, contei até 3 vezes antes de falar, como se cada pausa pudesse dar ao que fosse dito o peso daquilo que as palavras não conseguem carregar sozinhas. Tenho pensado em algo que talvez pudesse nos tirar da borda. Comecei, mantendo a voz firme, não pela coragem que me faltava, mas pela necessidade de manter a família inteiramente presente para o que viria. Não é bem uma solução, é uma linha de apoio.
Precisamos de alguém de fora, alguém que possa ouvir sem julgar, que possa orientar sem esmagar o que ainda temos de humano entre nós. A minha filha política, a Nora, arregalou os olhos quase sem acreditar que alguém ousasse sugerir algo que não fosse mantido em segredo até que tudo desabasse. O meu filho respirou fundo, como se uma nova respiração pudesse sinalizar uma ponte sobre o abismo. Não foi silêncio. Foi a memória de todos os silêncios que já tinha ouvido desde que o pesadelo começou. A ideia de buscar auxílio externo parecia tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundamente ameaçadora, porque envolvendo outra pessoa, algo da privacidade do nosso convívio seria exposto, e com ele a possibilidade de que o segredo não resistisse à luz do dia. Ainda assim, a necessidade de não agir com violência, de não permitir que o funeral se tornasse o palco de uma violência escondida, empurrou cada um de nós para uma decisão que poderia ser o começo de uma cura ou o anúncio do nosso fim. Convenci a todos de que a resposta não estava em mais uma linha de raciocínio que girava em círculos, mas em um cuidado concreto, um caminho que pudesse nos devolver a capacidade de ouvir a verdade sem nos esmagarmos por ela. Propus, então, uma medida simples, que não exigiria bravura heróica, apenas a coragem de reconhecer que não somos apenas o que dizemos que somos em casa quando tudo ao redor parece desabar. Chamaremos um profissional, alguém treinado para lidar com crises familiares, alguém que possa orientar sem condenar, alguém que possa nos devolver a clareza que a ansiedade roubou de nós. A Nora hesitou por um instante. O semblante endurecido pela prática de se manter firme diante do que teme, o filho sentou-se mais baixo na cadeira, como se a própria cadeira pudesse amparar a cabeça pesada que carregava. Eu expliquei que não se tratava de denunciar ninguém, nem de expor horrores em voz alta. Tratava-se de pedir por uma voz que pudesse nos guiar para uma distância segura do precipício. Pode soar estranho pedir ajuda de alguém de fora, especialmente quando já estamos tão dentro do problema, disse eu, procurando manter a calma como quem segura uma vela à meia luz. Mas é justamente nisso que reside a nossa chance. Ouvir outra perspectiva, alguém treinado para distinguir o que é medo do que é fato, o que é tentação do que é real. Ao redor da mesa, decidimos buscar um psicólogo familiar ou um terapeuta de crise que tenha experiência com conflitos que envolvem crianças, casais e uma própria compreensão de como um segredo pode corroer uma casa por dentro. Não falei em prazos, nem em promessas de resultados. Falei apenas da possibilidade de uma intervenção que pudesse equilibrar o que foi dito em segredo com o que precisa ser dito em voz alta para que ninguém pereça no caminho. O tempo parecia, mais uma vez, ganhar uma calma cruel, mas uma calma suficiente para que possamos agir sem deixar que o rumor da noite anterior se transforme em uma tempestade que derrube tudo de uma vez. Resolvi, então, colocar o plano em prática de forma prática, como quem coloca as mãos em ferramentas que não gostam de ser tocadas, mas precisam ser usadas. Peguei o caderno que usei para anotar as possibilidades da nossa estratégia. Escrevi o nome de uma clínica que oferece terapia familiar e uma linha de atendimento de crise. Juntei números que minha memória quase não confiava e anotei um horário sugerido para uma primeira conversa com um psicólogo que pudesse compreender a tensão entre proteção e crueldade, sem julgar. A Nora observou, com a testa franzida, as notas sobre a mesa, como se o papel pudesse revelar um segredo que os olhos dela não ousavam encarar. O meu filho, por sua vez, fechou os dedos ao redor do copo que repousava à sua frente, e por um instante pareceu que o mundo inteiro poderia mudar se ele apenas aceitasse falar com alguém que não era parte da nossa casa. Chamamos então por volta do meio-dia, levando a voz pela linha com aquele tom que parece buscar um equilíbrio entre firmeza e necessidade. A recepcionista, que já tinha ouvido histórias como a nossa, quem sabe, respondeu com uma gentileza que parecia uma espécie de lâmpada em uma noite escura. Ela explicou que haveria uma primeira consulta, de preferência presencial, para que o terapeuta pudesse observar a dinâmica e entender não só as palavras, mas o que se escondia por trás delas. Foi uma conversa breve, sem revelações dramáticas, apenas a confirmação de que, sim, podemos marcar, sim, podemos começar, sim, podemos fazer algo que não flutue na poluição do segredo que nos envolve.
Enquanto desligávamos o telefone, a casa pareceu suspirar, não de alívio, mas de uma respiração que não era mais uma única. Era a respiração de todos nós, que de alguma forma aceitávamos que a vida não precisa apenas ser contida entre quatro paredes quando o medo ameaça transformar a nossa forma de existir. O peso não desapareceu, apenas mudou de lugar, como se a casa tivesse decidido que agora poderia suportar mais uma voz, mais uma experiência, mais uma tentativa de reconstruir o que foi destruído pela suspeita. E eu, que sempre temi que o segredo poderia nos levar a uma ruptura definitiva, senti uma pequena chama de esperança. A ideia de que, se conseguirmos ouvir com cuidado, talvez possamos voltar a ouvir uns aos outros sem medo de ouvir a verdade. À medida que o dia avançava, uma nova ordem começou a se insinuar nos cantos da casa. O ritual dos copos não era mais um símbolo de contenção, mas um lembrete de que podemos escolher uma via que não passe pela violência, que não seja a violência, mas sim a responsabilidade compartilhada de buscar ajuda, de reconhecer que a vida em sua complexidade não pede apenas coragem, pede também humildade para admitir que não bastamos sozinhos diante de uma crise. E no fim do dia, antes que a noite caísse em definitivo sobre a cidade, a decisão de procurar ajuda externa já parecia ter soado como uma promessa possível. Não vamos transformar a nossa dor em uma lei que nos condena. Vamos, ao contrário, usá-la como uma ponte para a cura que ainda podemos alcançar se a gente se permitir ouvir, não apenas a nós mesmos, mas a alguém que não viveu tudo isso conosco, alguém que pode dizer a verdade sem nos ferir para sempre. Se a noite trouxesse dúvidas ainda, elas seriam semeadas pela ansiedade, não pela confiança. Mas ao tocar nos 2 copos de vidro, senti o peso daquele gesto se transformar. Não mais um pacto secreto, mas uma assinatura pública de que mesmo na escuridão, ainda há espaço para a ajuda, para o cuidado, para a possibilidade de uma vida preservada. Amanhã haveria a primeira conversa com o terapeuta, e com ela a chance de descobrirmos se a nossa casa pode permanecer viva sem precisar encenar a morte que nos assombra. E quando a cidade adormecer outra vez, eu ainda estarei aqui, com o ouvido atento, o coração em alerta, pronto para ouvir o que a pessoa de fora tiver a dizer, na esperança de que, pela primeira vez em muitos dias, possamos ouvir a verdade sem que essa mesma verdade nos destrua. Naquele dia, a primeira hora da manhã chegou sem alarde, como se a casa tivesse finalmente entendido que o silêncio não é proteção e que a voz que rompe o véu pode ser o primeiro passo para respirar de novo. A casa parecia menos cúmplice do segredo, mais testemunha do esforço de não deixar que o medo nos devorasse por inteiro. Os copos continuavam ali, mas já não eram apenas símbolos de uma linha de defesa. Agora eram lembranças do peso que conseguimos encarar e do acordo silencioso de que não iríamos mais caminhar sozinhos pelo corredor estreito entre proteção e crueldade. A nora desceu a escada com aquela gravidade que vem quando alguém sabe que o que se diz pode mudar tudo, e o meu filho manteve a respiração um pouco mais presa, como se o ar precisasse de permissão para atravessar o peito. Eu, por minha vez, contei até 3 antes de falar, como quem sabe que a palavra pode ser uma lâmina ou uma ponte. Disse, sem rodeios, que havíamos decidido buscar ajuda. Um psicólogo familiar, alguém que pudesse ouvir sem julgar, alguém que pudesse nos guiar para não transformar o medo em um veredito que condene a nossa humanidade. Chamamos então, por volta do meio-dia, marcando a primeira conversa com o terapeuta. No caminho, a cidade parecia respirar junto com a gente, cada esquina carregando a memória de dias em que a casa foi palco de uma visão distorcida do que significa proteger. A sala da terapeuta era simples, iluminada pela luz que não magoa, com cadeiras confortáveis e uma mesa que parecia feita para ouvir histórias sem interrupção. Colocamos os 2 copos de vidro encostados à distância, não como testemunhas de um pacto, mas como símbolos renovados, não de segredo, mas de tentativa de reconstrução. A terapeuta abriu o diálogo com uma pergunta direta, sem rodeios. O que os trouxe até ali? Qual é o medo que não cabe mais nas palavras? Um por um falamos. O peso do segredo que sufocava, o risco de transformar a casa num palco de culpa, a vontade de proteger sem destruir o que nos mantém juntos. A cada frase, a sala respondeu com um silêncio que aceitava a dor sem tentar apagar,
sem oferecer milagres. Ela nos pediu para nomear os limites. Quem pode entrar nas conversas difíceis? Quem pode ouvir sem acrescentar medo? Como manter a responsabilidade sem transformar a vida em uma acusação permanente? Foi a minha vez de falar sobre o que me impedia de respirar. A ideia de que a violência, ainda que apenas imaginada, poderia varrer tudo para longe, não como solução, mas como fuga. A nora manteve o olhar firme, a respiração mais calma do que eu poderia prever, e o meu filho, mais próximo de romper o silêncio, encontrou na voz do terapeuta o espaço que precisávamos para entender que não estávamos sozinhos. A terapeuta lembrou que a cura não é um ato de bravura que resolve tudo de uma vez, mas um processo de pequenas escolhas repetidas com honestidade, dia após dia, sessão após sessão. Ao final da primeira conversa, alinhamos um plano: continuar o tratamento com encontros semanais, incluir sessões de família e manter a transparência como um farol, não como lâmpada que ilumina apenas os segredos, mas como guia que evita que o medo nos guie pelo caminho errado. Concordamos também em manter um canal de comunicação aberto entre as visitas, para que ninguém se sinta excluído das decisões que afetam a casa. Saímos da sala com o peso ainda presente, mas com uma direção. A nossa luta não é contra alguém, é contra o que o segredo faz conosco. E o segredo, aos poucos, começou a perder o seu domínio sobre a casa. Ao voltar para casa, a cidade adormecida parecia diferente, como se a noite tivesse ouvido o que dissemos e decidido, junto conosco, não interromper o começo de uma outra história. A casa, enfim, parecia ouvir a própria respiração sem o eco daquilo que poderia ter nos esmagado. Os copos permaneceram na bancada, não como uma promessa de violência, mas como uma memória de que ainda podemos escolher entre o medo e a vida juntos. E ao apagar as luzes, percebi que não há vitória sem retorno. Cada passo que damos para fora do segredo é também um passo para dentro de nós mesmos, onde a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente, mesmo com ele ao lado. Se a noite ainda trouxesse dúvidas, elas não seriam mais o mapa do abismo, mas o lembrete de que a cura é um caminho que se percorre com companhia. Amanhã tínhamos outra sessão, mais perguntas, mais tentativas de ouvir sem ferir, mais espaço para a verdade nascer sem encenação. E, ao encostar a cabeça no travesseiro, senti que a casa ainda pulsa, não como um corpo ferido que se recusa a ceder, mas como um lar que escolheu a vida, ainda que a cada passo precise renegociar o que chama de proteção.